eu vou mostrar para vocês que tudo isso que o Valdemar da Costa Neto falou sobre as urnas eletrônicas são uma falácia, é mais uma estratégia golpista para alimentar o gado que se encontra na frente dos quartéis e ainda bloqueando algumas estradas, algumas rodovias. Desmentindo o Valdemar da Costa Neto, antes mesmo dele apresentar um relatório esdrúxulo, duvidando das urnas eletrônicas, ok? Tem um trabalho muito bom aqui, do pessoal aqui do Desmentindo o Bolsonaro, e aí é importante, né? Porque ontem o Valdemar da Costa Neto, do PL, ele deu uma entrevista dizendo que até terça-feira vai protocolar um pedido de anulação de pelo menos 250 mil urnas eletrônicas, que segundo ele não tem número de patrimônio, então que é irregular. Tudo é uma farsa, tudo é uma falácia, não tem nada disso, né? Vocês sabem que o Valdemar, ele coloca uma coisa no dia, às vezes em poucos minutos ele desmente, quando a coisa aperta ele desmente, e agora ele vai ter que provar que ele está certo e ele está errado. Na verdade, ele está errado porque não tem provas nenhuma de que as urnas foram fraudadas. Não tem prova nenhuma. E ainda hoje, a ex-esposa do Valdemar da Costa Neto colocou ele na parede, inclusive fazendo algumas denúncias gravíssimas contra o Valdemar da Costa Neto, e até dizendo, olha, você vai continuar mesmo com essa falácia aí da antidemocrática aí, das urnas, você vai fechar esse partido, você vai fechar o PL, você vai acabar com o PL. E é o que vai acontecer se ele insistir com isso. Vamos lá. O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o partido do Bolsonaro, ontem foi divulgado um vídeo onde ele disse que vai apresentar na próxima terça-feira um relatório mostrando que 250 mil urnas não poderiam ser consideradas por não terem número de patrimônio, o que é uma mentira. Pode parecer banal, mas muitos podem não saber o que significa um número de patrimônio. Basicamente, todo material de uma empresa deve ter um número de identificação e este número é chamado de patrimônio. O mesmo ocorre, obviamente, com a urna eletrônica. E aí tem mais. Nas exigências, né, abaixo, aqui, eu vou colocar para vocês, no círculo vermelho, você consegue ver alguns exemplos da identificação do número de patrimônio nas urnas eletrônicas. Cada urna possui um número. Essas etiquetas ficam localizadas na traseira das urnas eletrônicas. Todos os exemplos são de urnas antes de 2020. E aí tem, exatamente, você vê aí as etiquetas e mostrando o número de patrimônio. Depois, tem também uma reportagem da Canção Nova, em 24/9/2020, mostrando uma parte do trabalho do TRE de Minas Gerais na checagem das urnas eletrônicas que chegam até o tribunal e precisam ser carregadas com os dados e distribuídos no Estado. Então, na reportagem, mostra muito bem que uma das verificações é exatamente o número do patrimônio. Tem também um outro exemplo mostrando o trabalho sério que ocorre nos TREs por todo o Brasil. Dessa vez uma reportagem de 21/9/2022, mostrando como ocorre no TRE do Distrito Federal. E aí mostrando, inclusive, a lacração, como se dá a lacração, e o número de patrimônio, mostrando a segurança das urnas. Além das urnas possuírem números de patrimônio, e poderiam, obviamente, ser identificadas, cada uma delas é lacrada com lacres que permitem identificar, caso venha a ocorrer qualquer tentativa de violação. Então tem um vídeo do TSE explicando, inclusive, melhor essa questão aí. Ok?
Mas se é tão óbvio que cada urna eletrônica possui uma etiqueta de número de patrimônio, permitindo a sua identificação, possui diversos lacres e todo um sistema robusto de segurança, onde nunca foi identificado qualquer tipo de fraude, o que eles vão mostrar. Aí é interessante aqui, pesquisa que o pessoal faz, no Desmentindo Bolsonaro, provavelmente eles vão usar o tal bug nos registros internos, que impossibilita a identificação do número da urna em alguns modelos antigos. Eles vão mostrar isso. Só que tem uma coisa, apesar disso, estão nesses logs o município, a zona, a seção eleitoral, o que facilmente vai identificar a urna. Então, um problema com urna pode existir, mas o boletim resolve, diz o pesquisador, porque deixa muito claro a localização, o número, tudo. Como apontado pelo Marcos Simplício na reportagem do Poder 360, mesmo que o log de uma urna, por acaso, apresente na coluna de identificação o número errado, também no log é possível identificar o número do município, a zona eleitoral e a seção. Ou seja, deixa muito claro que o sistema do TSE, mesmo que não apresente em alguns momentos, por alguns problemas técnicos aí, uma determinada urna, mas vai deixar muito claro número de eleitores, localização, lacre, tudo isso. Então, mesmo que o log da urna, por acaso, apresente uma coluna de identificação, o número errado, também o log é possível identificar o número do município, zona eleitoral e seção eleitoral. Com essas informações, é possível consultar no site do TSE, resultados.tse.jus.br, por exemplo, você clicar, o boletim da urna, você vai encontrar. No exemplo da reportagem, o log se refere a uma urna da cidade de Glicério, ela tem aqui mostrando. E aí o código interno identificado é o 16, tal, tem uma numeração aqui, mas no log consta o valor trocado, né? Aí ele baixa para conferir e aí vai mostrar exatamente depois a possibilidade de verificar todos os dados corretamente. O Capivara fez um ótimo fio detalhando de forma técnica essa questão do log com o identificador errado. Recomendo uma leitura. Então, importante reforçar, não existe fraude. Eles insistem nessa história de fraude porque eles precisam alimentar o gado, criar uma situação de tensão, de animosidade, para poder, inclusive, arrumar uma justificativa para dizer, olha, bota as Forças Armadas agora para mudar tudo, intervenção militar. Essa é a questão, né? O que não vai ocorrer. Então, sobre o relatório do PL, primeiramente, realmente há um problema nos logs das máquinas antigas. No campo ID, o está mostrando os números tal, aí vai mostrar aí essa questão aí, né? E aí, como dito pelo Marcos Simplício, na reportagem do Poder 360, que tem ao longo do fio, que o Capivara também confirma, não é o ID de uma urna que confere autenticidade a um arquivo de log, mas sim a assinatura digital feita pela urna sobre aquele arquivo no log, ou seja, não tem fraude. Eu não sei quem o PL vai utilizar para produzir esse tal relatório e jogar desconfiança sobre as urnas, mas se for um profissional de TI com o mínimo de escrúpulos, com certeza essa pessoa sabe que não há qualquer indício de fraude nessa questão. Continuemos atentos com as fake news produzidas por eles, pois a criatividade está cada vez maior em produzir moinhos de vento para tumultuar o ambiente e não aceitar a vitória de Lula. Espero que após a apresentação do relatório o TSE dê uma resposta clara à altura. Então é sempre bom lembrar, Lula foi eleito com 50% dos votos, e o Bolsonaro ficou em segundo com 49% dos votos, ok? Essa é a grande questão. Portanto, o que nós temos, na verdade, é uma animosidade criada pelos bolsonaristas, né, para alimentar o gado que está na frente dos quartéis, que está nas ruas, que eles precisam de um alento, de um alimento, né? Senão eles não continuam, porque o que é que essa turma quer? Essa turma quer uma intervenção militar,
quer um golpe, quer arrumar uma desculpa, quer criar a situação. E cada dia, você vê que cada dia, quando se derruba uma determinada questão aí, um determinado argumento deles, imediatamente, né, ou no dia seguinte, eles criam uma outra coisa que é para criar uma animosidade e alimentar o gado que está nas ruas. Esse movimento golpista, esse movimento que está nas ruas é um movimento golpista, contra o Estado de Direito, que desrespeita o Estado de Direito. A fala do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmando que vai protocolar um pedido de anulação dos votos de 250 mil urnas, é uma fala golpista que alimenta essa animosidade e que ele está trabalhando, nesse caso aí, contra o Estado de Direito, desqualificando o Tribunal Superior Eleitoral, todo o Tribunal Superior Eleitoral. E é bom o seguinte, pessoal, levar em consideração que em nenhum outro momento, nas outras eleições, inclusive na eleição que o Haddad perdeu, nenhum outro momento se questionou urnas eletrônicas. Observe que essa questão veio sendo colocada pelo Bolsonaro desde o momento que ele que sabia que o Lula ia ser candidato, né, que sabia que podia perder, então ele foi criando situação, alimentando o gado, alimentando essa turba fanática, maliciosa que está aí nas ruas, ok? Então é preciso sempre desmascarar essa turma golpista, porque o que esse movimento quer é ir contra o Estado de Direito, desrespeitar o Estado de Direito. Para finalizar, eu vou lembrar, tem um vídeo da Janaína Pascoal, que é bolsonarista, que é de extrema direita, né? Mas ela, como advogada, ela faz uma coisa interessante, né? Ela pelo menos faz uma coisa interessante. Ela deixa claro que essa turma que está nas ruas, na frente dos quartéis, bloqueando rua também, é uma turma que está sendo usada por empresários, por pessoas de má fé, que não respeitam o Estado de Direito, porque ela diz o seguinte, ela diz, olha, não há nos protocolos, nas normas, na lei, nenhuma possibilidade de impedir a posse do novo presidente. Não há nenhuma possibilidade de impedir a posse do novo presidente, no caso aí, Luiz Inácio Lula da Silva. Ela é contra o Lula, por exemplo, mas ela deixa claro que essa turma que está na frente dos quartéis está sendo usada, porque se não há nenhuma possibilidade no Estado de Direito, o que é que eles querem? Eles querem uma intervenção militar, eles querem um golpe. Então isso é o quê? Derrubar o Estado de Direito. Se, por exemplo, o Costa Neto, ele vai protocolar no TSE, no caso ele está usando aí o Estado de Direito, mesmo ele fazendo uma coisa que sabe que está errada, questionar uma coisa que não tem provas de fato, mas o que acontece? Se o candidato ou o partido acha que foi prejudicado, pode questionar dentro das normas, das regras, existe todo um procedimento, o TSE vai analisar e vai mostrar por A mais B o que de fato ocorre. Vai mostrar, inclusive, que não houve fraude. Portanto, a fala da Janaína Pascoal, no vídeo que eu vi, é interessante, repito, mesmo ela sendo bolsonarista, de direita, tal, até odeia Lula, PT, coisa desse tipo, mas ela deixa claro que essa turma que está na frente dos quartéis está sendo usada, está sendo paga para isso, estão sendo usados, inclusive, por empresários, né? Porque não há nenhuma possibilidade de virar o jogo dessa forma, né? Inclusive, o contexto é outro, se está pedindo um golpe militar, né? E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Agora, claro, eles ficam fazendo todo o estardalhaço para poder alimentar o gado. E para finalizar, para concluir o nosso vídeo, a Janaína Pascoal diz até o seguinte, olha, a pessoa mais adequada para dar um fim nessa situação todinha é o próprio presidente da República reconhecer a derrota,
reconhecer que foi derrotado, e inclusive avisar para a turma que saiam das ruas, que deixem disso, e aí vamos ser oposição, vamos lutar para a próxima eleição. O que o Trump fez, né? Mesmo sem querer, né? Mesmo não aceitando a derrota, mas ele aceitou o Estado Democrático de Direito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, e ainda tem uma turma, um gado, que ainda nos Estados Unidos, ainda hoje, diz que o Trump foi roubado, como ele diz assim, mas o próprio Trump chegou ao ponto, quando aconteceu a questão do Capitólio lá, ele disse, vão para casa, tal, isso aí. Né? Ele continua insistindo, né? E vai se candidatar, inclusive, para as próximas eleições nos Estados Unidos. É isso aí. No Estado Democrático de Direito, se você acha que está sendo prejudicado em alguma coisa, o que é que acontece? Você entra com uma ação, pedindo análise, existe todo um protocolo, toda uma burocracia para se analisar, até que se prove, inclusive, o que de fato aconteceu. É isso aí. Dê um like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas novidades, comente, compartilhe, divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais para amigos e amigas, e até o nosso próximo vídeo.